Seja bem-vindo mais uma vez aos Ansas. Já sabe que a sua companhia é imprescindível neste pedaço de tempo em que lhe damos conta de algumas coisas que se vão proporcionando na nossa cidade e arredores. E desta vez é para lhe falar dos segredos do território, aliás, para lhe falar, não, para começar a falar dos segredos do território, aliás, que já lhe demos conta de vários eventos que se proporcionaram na zona do Val do Neiva. Acontece que no passado mês de fevereiro, o vinho do Porto e o chocolate estiveram em evidência, dois produtos altamente qualificados para qualquer um de nós, e para além disso tivemos um fundo musical que foi acompanhando as diversas situações do evento. Claro está que os Ansas achou que deveria focar-se nessa parte do programa, porque a inovação, a surpresa aconteceu, e daí temos cá uma das pessoas responsáveis por esses sons que se ouviram, por a maneira diferente de cantar, pelas melodias serenas e por bons músicos, e seria uma pena não vos dar conta de que do lado lá do Rio fazem-se coisas diferentes, muito boas, e quem sabe um dia estaremos aqui a falar de um grande disco, de um grande grupo, de uma grande voz. Portanto, o convite fica para ficarmos com a Elisa, que por acaso não é Elisa, é Lara Blue, o seu nome artístico. Portanto, a partir de agora é a Lara que está connosco. Lara, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter acedido ao convite, e realmente é verdade esta citação que eu fiz, que foi um ambiente perfeito, numa noite singular, acima de tudo. Até pela junção dos dois produtos de que falei há pouco, de que se fala tão pouco por aqui, e que foi realmente inovação em todos os aspectos. Então, quem é a Lara Blue, que a gente está indignada para saber, não é? Antes de mais, muito obrigada pelo convite e fico muito feliz que tenha gostado da prestação que nós tivemos naquele evento. A Lara Blue é uma artista vianense, nascida e criada em Viana, é uma artista independente. Desculpe, sob Portela, certo? Sob Portela, exatamente. É o que eu digo, é mesmo aqui ao lado. E a Lara nasceu de um processo de autodescoberta. Lá está, a Lara Blue tem uma mensagem que já está presente no nome dela. Lara vem do significado de aquela que fala, e Blue está associado àquela expressão em inglês, I'm feeling blue, eu sinto-me triste, desmotivada, e é aquele apontamento azul que eu irei para sempre carregar, associado à saúde mental, porque a Lara Blue é mais do que música, é uma mensagem cantada, é a exposição das emoções e dos sentimentos de forma musical. E os músicos que me acompanharam, eles são incríveis. Era o Marcelo na guitarra eletroacústica, o Randerson na guitarra elétrica, o Ricardo no baixo e o Daniel no carrão. É engraçado que o Daniel não aprecia muito carrão, ele prefere bateria, mas para a vibe que a Lara quer passar, o que melhor se enquadra é um carrão, e ele faz esse esforço de estar lá connosco a tocar carrão. E acho que a Lara já nasceu em 2023, atenção, já tem alguns anos. Eu tenho feito as coisas sempre espaçadas no tempo, porque até a própria data de lançamento da música tem um significado. Mas quando me juntei a estes músicos, fizeram parte da Lara Blue em 2025, trouxe outra dimensão ao projeto. Lá está, fez com que a Lara Blue pudesse agora dar concertos e passar a mensagem presencialmente, e não apenas através de gravações que se encontram nas plataformas de streaming. Muito bem. Essa exposição que a Lara Blue tem e pretende, claro, conta uma história de diversas situações sei lá, sociais, do que ela sente perante o mundo, é isso? Certo, lá está, eu passei por um processo de autodescoberta. Eu em 2023 fiz 6 consultas de psicoterapia, fui acompanhada por uma psicóloga, e através dessas consultas eu descobri que era através da música que eu me permitia sentir, porque estas músicas que estão agora a ser gravadas, elas já têm anos. Acredito. E
foi com a psicóloga que eu me apercebi o porquê das minhas músicas serem tristes. Porque eu pensava, fogo, eu sou uma pessoa tão feliz, tão alegre, porquê que eu só faço músicas tristes? E eu não fazia ideia, lá está. Eu ia para o piano, vinha a melodia, vinha a letra e depois a outra. Porquê que eu cantava em inglês? Eu não tenho ligação nenhuma a géneros ingleses, nada. Eu sempre fui péssima a línguas. E foi tudo uma descoberta, foi descobrir que, como eu era uma pessoa extremamente racional, que não se permitia sentir, o único momento que eu tinha de libertação de emoções era quando eu estava ao piano. Quando eu estava ao piano eu não estava a pensar em nada. E eu não estando a pensar em nada, permitia-me sentir. Então as músicas falavam os meus sentimentos, mas eu não tinha noção nenhuma. E o inglês é porque o nosso subconsciente é tão fantástico. Eu vivia com a minha mãe e com a minha avó. A minha mãe tem o 4º ano, a minha avó ainda menos deveria ter, portanto, elas não sabiam falar inglês. Portanto, era a forma de eu me permitir sentir e ainda assim ninguém saber aquilo que eu estava a sentir. Percebo. Portanto, após eu descobrir isso, e Lara é aquela que fala, porque durante muitos anos eu senti-me sem voz. Eu, desde pequeninha, que eu tinha o sonho de seguir música, mas foi assim um bocado cortado pelos meus pais, não viam isso como um caminho seguro a seguir. Claro, percebo. Percebo. Acho que toda a gente consegue perceber porquê, não é? E então foi-me cortado esse caminho e eu sentia-me sem voz, porque eu dizia, é isto que eu quero, é isto que eu gosto. Não, podes escolher tudo menos isso. Então a Lara, agora que já sou crescida, já terminei a universidade, já trabalho, já posso ser aquilo que eu quero ser. E agora eu tenho voz para falar. E decidi começar a falar os meus sentimentos, porque acho que é importante mostrarmos às pessoas que não estão sós. Aquelas músicas que eu tenho e aqueles sentimentos que estão lá refletidos, todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por eles. Toda a gente se identifica com eles, não é verdade? Diga-me uma coisa, a vida tem contradições realmente. Essa vontade de passar os seus sentimentos para a música, isso tem a ver com... Foi quase um ato terapêutico, certo? Certo, era... Ou foi quase ou foi mesmo? Foi. Sempre que eu ia para o piano, eu saía de lá mais leve. Mas, atenção, eu não sabia nada disso. Eu não sabia que era lá que eu estava a libertar as emoções. Mas sim, sempre que eu estava mais em baixo, mais estressada, eu ia para o piano e já saí de lá melhor. E depois eu cantava assim muito alto, não é? Para libertar bem aquelas emoções. E em casa? Era em casa. E como é que reagiam à sua... Lá está, a minha mãe e a minha avó. Foi o meu pai que me ofereceu o piano, no 9º ano. E desde que me ofereceram o piano, pronto, eu... Foi uma festa? Sim, eu estava lá e tal, mas eu gostava de estar sempre reservada, que Sim. ninguém tivesse a ouvir... Pois era nesse sentido que eu estava a fazer a pergunta. Sim, elas nunca vinham para lá quando eu estava a tocar piano, às vezes era na sala que eu tocava, entretanto o piano trocou de sítio e foi para o hall de entrada. O que é certo é que nunca estavam no sítio quando eu estava lá. Liberdade total, certo. Não é? Então isso permitia-me realmente, ok, é o meu momento, estou aqui a descarregar... Eu saía de lá sempre muito mais leve, mas eu não tinha noção do que eu estava a fazer. Mas que funcionava. Funcionava. Mas não era suficiente. Pois, com certeza que não. De qualquer das formas, as artes são sempre um complemento a essas situações. Há alturas em que as pessoas têm de se exprimir de outra forma e nem sempre falando o conseguem fazer. É por isso que a sua música, a pintura de determinado artista e, sei lá, um livro de bons autores, que os estamos a perder também, infelizmente, mas fica a obra, nos transformam e ajudam a ultrapassar determinados momentos da nossa vida. Está a dizer, eu disse que a vida é uma contradição, porque, repare, começa por dizer que era uma pessoa feliz, alegre, gosta de viver, mas no entanto passava uma certa angústia, uma certa ansiedade para as letras da sua música. A música também acompanha essa ansiedade, eu sei, mas não vou dizer, claro. Lá está. Eu acho que já ouvi quase tudo, não? Sim, o EP vai sair agora, espero eu, no início de abril. Eu não quero estar aqui a dizer nada porque ainda estamos a finalizar as gravações, mas as músicas que ouviu no concerto são as que vão estar no EP. Simplesmente este EP também vai ser acompanhado de faixas de áudio entre as músicas, a explicar a ligação entre elas e a contar a história.
Mas sim, a música sempre foi uma parte muito importante na minha vida, e aquilo que eu disse, que eu era uma pessoa extremamente feliz, era aquilo que eu achava que era aquela tal máscara que eu falo no concerto. Ou então não se apercebeu que havia outra coisa qualquer que precisava de resolver. Exato, não eu é? estava em piloto automático, em modo racional. As minhas emoções estavam completamente bloqueadas. Aquilo, eu não conseguia ver nada do que sentia. O único momento era realmente quando estava ao piano, mas eu não tinha essa percepção. E o que é certo é que eu tentava viver uma vida feliz, uma vida como eu a conhecia antes de começar a entrar nesta fase mais triste, e eu mantinha essa máscara, como muitos de nós mantemos. O sorriso sempre foi a melhor máscara, certo? Muitas vezes nós dizemos, está tudo bem, como quem quer fechar uma porta para ninguém ver o caos que está lá dentro. No fundo é isso. Nós somos atores sem palco e sem aplauso. É claro. Porque nós vivemos numa sociedade frenética, e não é que as pessoas não perguntem, está tudo bem, mas nós fechamos logo. Sim, está tudo bem. E às vezes as pessoas até notam, mas tens a certeza? Estás assim com um aspecto mais triste? Não, estou só cansada. Há sempre desculpa para não entrarmos e aprofundarmos. O que acontece é que eu mantinha essa máscara, como a maioria das pessoas mantém, mas havia algo dentro a corroer. E as músicas refletiam isso. Então tudo fez sentido, porque depois, eu olhando para as músicas, eu percebi realmente que naquela fase eu já não estava bem. Era a máscara que segurava tudo. Mas quanto mais uma pessoa adia, quanto mais uma pessoa deixa passar, Certeza. pior é. Por isso é que eu senti tanta urgência. Primeiro, a Lara Blue, eu fiz-la por mim. Lá está, dar voz ao meu sonho e libertar-me daquelas amarras que eu sentia. Não quero estar aqui a dizer, eu fiz isto para ajudar as outras pessoas. O primeiro ponto foi por mim. E deve ser. E o segundo ponto foi realmente porque eu podia escolher outras músicas, porque eu tinha, lá está, tenho músicas de há imensos anos, e tinha músicas antes desta fase que eram músicas completamente diferentes. Por isso, quando você falou de desenho, fez-me lembrar uma série que eu uma altura via, não me recordo, em que era uma criança que ela sempre fazia desenhos coloridos, e a partir do momento começou a fazer desenhos só preto e branco. Houve ali uma diferença. A criança nunca disse nada o que se passava, mas através da forma como ela pintava, deu para perceber que aconteceu ali alguma coisa. E depois a família teve de tentar descobrir o que é que se passou com essa criança. E o mesmo aconteceu na minha música. A minha música, até eu entrar nesta fase, era uma música completamente diferente, completamente animada, alegre, tudo por aí fora. Chegando a esta fase, é o que você conseguiu ver, não é? Acho que ainda assim consegui pôr alguma beleza na tristeza. Mas não deixa de ser uma mensagem triste, mas também de esperança, dizer que ok, não estou bem, mas eu vou ficar bem. Pois, a parte bela tem de estar sempre na pior das situações. Acho que é uma maneira de ultrapassar essa situação também, não é? Da mesma forma que nós dizemos que, como eu disse há pouco, desaparece o autor, mas fica a obra, felizmente, não é? Nós vamos sempre buscar a parte mais colorida da questão, talvez para não sofrermos tanto. Será isso? Sim. É isso que sente no seu lugar, no seu caso? Sim, sem dúvida. É pintar de cores mais alegres em vez de ser a preto e branco, não é? Sem dúvida. E agora vou fazer a pergunta fulcral. Resolveu o problema? Claro, sim, lá está. A Lara, como eu disse, eu fiz as 6 consultas e foram incríveis. Eu saí de lá, eu hesitei muito em ir à psicóloga, porque eu pensava, eu sei o porquê de me sentir assim, eu sabia tudo o que tinha acontecido para eu me sentir assim, portanto, o que é que adianta ir lá falar disto? Foi completamente diferente. Eu lembro-me que no final da minha primeira consulta, a psicóloga disse, tu és como um cisne. Fazes transparecer tudo muito bonito por fora, mas estás debaixo d'água a dar com as patas para te conseguires manter à superfície sem afundar. Não é mais exagera. Ou seja, a minha psicóloga também era excelente, ela usava metáforas incríveis. Teve sorte, sabe? Tive sorte, sem dúvida. Me perdoem os psicólogos que me estão a ouvir, mas teve sorte. Não, eu sei que tive muita sorte. Para o melhor e para o pior. Sim. E é por isso que este EP se chama Swan. É exatamente isso. Muito bem. Hoje, como uma pessoa pode realmente ser o braço direito ou esquerdo
na caminhada, não é? Que é o caso dos psicólogos, e como um mau conselho ou um bom conselho podem fazer toda a diferença, não é? Sem dúvida. E ainda bem que se permite dizer isso, porque é muito difícil as pessoas assumirem que passaram, não sei porquê, por uma fase menos boa e que passaram pela ajuda psicológica quando é uma coisa normalíssima, os profissionais estão aí, é para isso mesmo, não é? E temos ainda a tendência de pensar e de dizer que não estamos bem da cabeça, é por isso que lá vamos. Não é bem isso. Não. Por vezes uma conversa pode mudar tudo, não é? Do dia para a noite. Sem dúvida. Lá está, eu não acho que não faz muito sentido eu partilhar o que me causou entrar neste não estado. Faz sentido nenhum. Porque eu não quero que as pessoas pensem, ela tinha realmente causas, se calhar eu não tenho. Não, toda a gente que passa por isto tem causas, claro. Por mais diferentes que elas sejam ou não. As emoções estão lá e têm de ser validadas. Não interessa se foi uma catástrofe muito grande, se foi algo mais pequeno, mas se causou essa emoção, ela tem de ser validada. E no meu caso, lá está, eu em 6 anos perdi 5 pessoas e não soube... Soube gerir esses sentimentos todos, não é? Passar pelo processo de luto de 5 pessoas em 6 anos não é fácil, e depois estávamos no meio de uma pandemia, enfim, não foi uma fase fácil para ninguém a pandemia. Claro que não. E depois acrescentava todas as outras questões que eu estava a falar aqui das perdas. Mas o que é certo é que quando eu dei o passo de ir à psicóloga, fez toda a diferença, e essas 6 sessões foram... Lá está, eu renasci. Maravilha. Mas depois, passado uns anos, voltei a ter momentos de maior ansiedade. Pensei, ok, se calhar está na altura de marcar outra consulta. Exatamente. Não é só quando uma pessoa está mesmo lá no fundo, a primeira vez que fui foi porque eu já estava mesmo lá no fundo. Mas eu acho que quando uma pessoa começa a sentir, olha, se calhar estava na altura... Fazer uma avaliaçãozinha, sim, não é? se calhar estava na altura de ir lá falar mais um bocadinho com a psicóloga, que eu tenho andado a sentir mais ansiosa e se calhar precisava daqui de alguma ajuda na gestão. E é isso que eu tenho feito, lá está, eu fiz essas primeiras 6 consultas em 2023, em 2024 lembro-me que voltei a ter 2 consultas e depois quando o meu melhor amigo morreu, aí sim, foi uma fase muito difícil e precisei, e que é engraçado é que a minha psicóloga, eu faço consultas online e eu ia ao site e ela não aparecia lá no site, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho a minha psicóloga, eu não quero estar a contar a minha história toda a uma nova psicóloga. Eu lembro de mandar mensagem ao site, olhem, eu precisava mesmo de uma consulta com a psicóloga, e contei que o meu melhor amigo se tinha suicidado e que eu não estava a conseguir lidar com aquela informação toda, e pronto, a doutora eles disseram que a doutora continuava a acompanhar antigos pacientes, e então lá consegui consultas com a doutora, mas realmente... eu precisava daquelas consultas, porque nós temos situações na vida, e todos nós vamos ter em algum momento uma situação que nos deite mais abaixo, em que não faz mal nenhum em termos uma muleta que nos esteja ali a dar apoio psicológico. Claro, sim. Eu tinha a minha família, eu tinha os meus amigos, estávamos todos a passar por este processo de perda, mas não era suficiente, eu tinha questões que me colocava a mim própria, porque lá está o João. Ele vibrava com a Lara Blue, ele era o meu melhor amigo, ele esteve na gravação de todos os videoclipes. Era um incentivo. E era ele, as minhas músicas eram tristes ao piano, eu dizia, anda cá João, ele tocava carrom, é por isso que eu também quero ter sempre o carrom. Só aqui uma pequena referência. Fala no carrom, que é um instrumento de percussão, consegue dizer às pessoas como é o instrumento? É uma caixa. Pronto, apenas, não é? Que vai produzindo sons mediante a pancada que se lhe dá, sim, não é? Sem dúvida. Tem a ver com isso. Pronto, era só isso, desculpe. Sim, é uma caixa em que o músico está sentado em cima dela e está, como você disse, a dar pancada na caixa. Plenamente à vontade. Sim, e era um instrumento do João. E era muito bom para dar alguma vida às minhas músicas, porque eu sempre que ia para o piano as músicas ficavam ainda mais pesadas. Então, João, anda cá, vamos aqui tentar melhorar isto com o teu carrão. E aliás, quando eu quis fazer a música para ele, eu não posso ir para o piano, porque eu quando vou para o piano as músicas ficam mais pesadas, mais tristes. Eu também tenho uma guitarra, o meu pai deu-me no 7º ano, então é nessa guitarrinha que eu vou quando quero fazer músicas um bocadinho mais alegres. Eu sabia que o João, eu queria que fosse uma música assim, aquela onda brasileira, descontraída. Não ficou bem assim, porque a mensagem não deixa de ser uma mensagem... É claro.
de eterna saudade, mas foi a primeira música das que tenho gravadas que eu fui para a guitarra fazer, e foi a única música que foi realmente feita no processo do EP. Esta eu não estava à espera do que aconteceu, não tinha a música já feita há anos anteriores, fiz-la mesmo em 2025. E que fala de uma altura dolorosa, como é para toda a gente uma situação dessas, não é? Principalmente quando se trata de um amigo chegado. As coisas são um bocado diferentes, não são? E fez-me refletir sobre a Lara Blue, porque, como eu disse, a Lara Blue, a principal mensagem é falar sobre saúde mental. E eu perdi o meu melhor amigo para a saúde mental. E quando antes da morte dele, eu já tinha gravado 3 músicas, já tinham sido lançadas: o Living for a Dream, I'll Be Fine e o Fly Away. E como eu disse, eu quando iniciei isto, iniciei mais por mim. E eu pensei, já está bom, acho que já está bom. Mas quando eu iniciei, eu tinha a ideia de gravar 5 músicas para este EP. E eu tenho essas 5 músicas. Uma delas ficou excluída porque, entretanto, entrou a do João. Mas estava naquela fase, olha, já me libertei das amarras, já fiz o que queria fazer, nunca vou cantar em público porque tenho imensa vergonha, portanto isto também não vai evoluir muito mais. Vamos ficar por aqui. Até que acontece a perda do João. E eu fiquei... Ele era o meu melhor amigo, eu não me apercebi de nada, foi um choque total. E se há algo que a Lara fala, é sobre isto, o EP Swan, ser como um cisne. Eu tinha um cisne ao meu lado, o João, não foi só eu que numa fase da vida foi cisne, ele estava a ser cisne ao meu lado. E quantos cisnes não andam aqui na sociedade? E eu pensei, eu não quero que mais pessoas passem pelo que eu passei, eventualmente mais pessoas vão passar, mas se eu puder contribuir para a diminuição destas condições, compreendo. Se eu puder contribuir para ajudar alguém que esteja a passar por uma fase difícil, então eu vou fazer. E esta perda do meu melhor amigo deu muita mais força para finalizar o EP e ir ao público, porque eu percebi que é que lá está, eu só gravava as músicas, nem dizia o que havia ali em volta delas, deixava as pessoas que olhem para a letra e que percebam. Mas isso também não basta, às vezes claro. É preciso dissecar um bocado o que está ali a ser cantado e explicar e fazer refletir. E foi quando surgiu o convite da FNAC. A FNAC convidou-me a participar na FNAC Sessions em Viana. E eu, na altura, fiquei, está bem, sim, vou. E depois eu lembro-me de estar a contar ao meu namorado, e ele, tu vais fazer um concerto? Eu estava à espera que ele reagisse, parabéns, que bom. Ele, tu vais fazer um concerto? Com o quê? Eu não tinha músicos, eu não tinha nada, como eu disse, as minhas músicas, eu fazia a música, depois ia ao estúdio, o Pedro Alves, sim. E com ele trabalhávamos na construção musical. A irmã dele, a Rafaela, fez-me o arranjo do piano para I'll Be Fine, o meu amigo Zé trabalhou na guitarra da primeira música, então eu ia construindo a música com alguns amigos e cobrando depois a outras pessoas. E não tinha uma banda para atuar. Eu também não queria cantar música gravada. Isso era algo que não fazia parte da minha identidade. No que eu também. Sim. E o meu namorado disse, bem, então se tu vais fazer o concerto agora temos de arranjar músicos. E foi ele que me fez chegar até àqueles seres maravilhosos. A interjeição dele não foi na negativa, foi para resolver o problema. Certo, ele tem sido um dos meus maiores apoios, ele apoia a Lara Blue em tudo. Lá está, era ele que estava lá no Segredos do Território a filmar, a tirar fotos, a tratar de tudo, porque depois também é preciso essa parte, ok, eu estive lá no concerto a passar a mensagem a essas pessoas, mas para eu conseguir chegar a mais pessoas, é preciso haver divulgação nas rádios, nas redes sociais. Isso é todo outro trabalho que para mim não me dá prazer em fazê-lo, não é? Claro. Porque eu gosto da música, mas que é uma necessidade para conseguirmos chegar a mais pessoas. Mas a música gravada vai ser mais fácil, com certeza. E eu acredito que em Portugal se dê a primazia aos portugueses, desde que mostrem que têm capacidade e que têm trabalho feito. E eu queria só fazer uma pergunta, e em português? A música que vai sair agora é em português. Lá está, este EP tem 2 músicas em português, a do João
e a que vai sair. Mas a maioria das músicas que eu tenho são em inglês. Mas nós temos necessidade de música portuguesa sempre. Sem dúvida. E os meus músicos, eles também me incentivam muito a cantar em português. Então eu acredito que quando nós trabalharmos em novas músicas, eu vou fazer o esforço de cantar em português. Se bem que eu tenho uma bem antiguinha em português que também está na lista para nós ensaiarmos e gravarmos. Mas sim, este EP conta com 5 músicas e apenas 2 delas em português. Mas eu acho que as que estão em português são muito boas, por isso. Pronto, mas já tem, ao contrário, já tem 2 músicas Exatamente. portuguesas que era impensável aqui há um tempo atrás, não é? Sem dúvida. Portanto, já houve mudanças e perspectivas de se lançar noutra, enfim, noutro contexto, que no fundo acaba por ser diferente e acessível a mais gente também. Sem E depois dúvida. a nossa língua é forte. É tão forte que imagine que a música que vamos ouvir a seguir era cantada em português. Verdade. Até já. Obrigada. FM. E cá estamos de novo a conversar com a Lara Blue e a saber que realmente procurar quem nos entenda é realmente a melhor solução para os nossos problemas. Digo isto sorrindo-me porque por vezes a gente ouve comentários acerca dos apoios psicológicos, da psiquiatria, e ainda há um pouco o estigma de que isso não é para todos e que não tem jeito nenhum, eu não perdi o juízo e por aí fora. Portanto, é a altura de deixarmos essa falsa questão e encararmos a vida realmente como ela é, porque cada vez mais dá-me a impressão que vamos precisar desses serviços, olhando ao aspecto geral do nosso país e do mundo em que estamos integrados, que nos obrigará com certeza a procurar o ombro amigo, digamos assim, que é mais isso. Lara, então, depois deste trabalho que tem 2 canções em português, o que estávamos a falar há pouco, e 3 em inglês, é isso? Vai passar a olhar de diferente maneira para a música portuguesa? Ou vai temperando de um lado e do outro? Vou tentar equilibrar, porque Pois. é o que eu digo. As músicas que eu vou gravar, elas já têm anos, porque isso é contar a história. Eu quero mostrar que lá está, os desenhos a preto e branco que estão agora a ser lançados, antes eram coloridos. Então também quero mostrar as músicas que tenho no passado, e sei que no passado também tenho uma música em português. Ainda assim, posso eventualmente trabalhar noutras músicas agora durante esta fase em português para tentar ir de encontro ao público. Mas sem dúvida que o mais importante na Lara é passar a mensagem e a história, porque eu acho que o mais bonito deste projeto é que não se trata apenas de música. É um fio condutor entre sentimentos e música e músicos e tudo, não é? É quase como que um livro musical. Ótimo. É um livro musical. E essa explicação por vezes faz falta para as pessoas entenderem porque é que a pessoa se inclinou mais por aquele tipo de música, quase baladas, não é? E, no entanto, eu continuo a ser a favor da valorização da língua portuguesa e fico muito contente que tenha dois trechos musicais em português. Nós temos uma língua linda, difícil, que nós entendemos perfeitamente, que isso é muito importante, e há aqui a pôr em cartaz quase. Diga-me, na sua opinião, como é que acha que deveríamos defender a música portuguesa, independentemente de ser do fado, a balada, sei lá, seja lá a música que for, que medidas poderíamos tomar para alterar o sistema como está? Porque nós, infelizmente, ligamos as grandes rádios e os êxitos são estrangeiros, não é? Infelizmente não, felizmente também, mas podia ter uma pitadinha de música portuguesa à mistura a maior parte das vezes. Isso é uma conversa que eu lembro-me de ter tido com o Pedro, porque lá está, eu não tenho formação nenhuma musical, eu não sei nada de música, mas o Pedro tem, a Rafaela também tem, então eu dizia a eles: achas que esta música vai passar na rádio? Eu achava que a música era boa, não é? Ele: mas tu baixas, isto só passa na rádio se tu pagares. Eu: só passa se eu pagar? Sim, tipo,
Eu sou artista Claro independente. que nós estamos a falar da Rádio Jazz, claro. Claro. Não, Sim. tem que pensar, não é? Sim, mas uma rádio comercial, Sim. uma RFM. É verdade, pelo menos é o que dizem, não é? Sim, Há eu um sou custo. artista independente, eu não tenho nenhuma editora. As editoras têm um conjunto de artistas, têm um budget que pagam à rádio e a rádio passa os artistas que eles Que querem eles passarem. pretendem, pois. E depois, se vocês repararem, às vezes há músicas que elas até não eram assim grande coisa. Mas por elas passarem tão repetidamente na rádio, Vai começa a entrando, vai entranhar entrando, vai e entrando. começamos a gostar das músicas. É, claro. Portanto, Quantas vezes? não se trata tanto da qualidade musical, mas sim de quanto tu queres pagar para estar na rádio. Eu não quero pagar para estar na rádio. Claro. Gostava muito que a minha música alcançasse mais pessoas e sem dúvida que através de uma rádio comercial, de uma rádio com maior alcance, isso seria muito mais fácil. Mas eu acho que o que é importante, para responder à questão de como é que poderíamos valorizar, eu lembro-me que uma altura, sendo uma medida do Estado, do Governo, que as rádios tinham de passar uma percentagem do tempo artistas portugueses. Não sei de que forma é que isso está a ser acompanhado. Se está Também não faço a mínima ideia, sinceramente. mas isso é uma boa medida já para fazer com que as rádios não é? tenham essa obrigatoriedade. Entendo que as rádios também precisam de dinheiro para sobreviver e lá está, vem das publicidades Sim, compreendo-se perfeitamente. e todas essas fontes, mas depois parece que uma pessoa já não tem uma rádio que te permita descobrir novos talentos. Tu até posso gostar de ouvir a rádio comercial, mas já são aquelas músicas que estão na moda. Sempre as mesmas. Sempre as mesmas, exatamente. De vez em quando aparece uma nova, mas pronto, é raro. E artistas independentes, então eu não faço ideia se aparece lá algum. Pois não faço ideia também. Mas a dificuldade é essa, a rádio é um negócio, como qualquer outro. Claro. E eles têm de se manter lucrativos. Tem de sobreviver, Exato. acima de tudo. Não Por é? isso eu também entendo o porquê dessas músicas passarem, mas eu não tinha ideia que a música não passava na rádio por ser boa, mas sim porque tinha um contrato com a editora para a música passar. Tudo bem que as músicas que se tornam boas depois também vão passar na rádio, porque a rádio não quer ficar pé atrás, não é? Para as outras Claro. rádios. Mas quando tive essa realização, eu fiquei, realmente, há músicas que nem são assim nada de extraordinário, mas por nós ouvirmos tantas vezes, aquilo entranhou. Exatamente. E depois acabamos por odiá-las, por ouvirmos tantas vezes também que já não conseguimos, já não temos ouvidos, não é? Exatamente. Depois é o mau trabalho, que é o estar sempre a passar determinadas músicas e uma pessoa dizer outra vez, já não dá, não se aguenta. Portanto, tem essas duas vertentes, não é? O exagero e a falta de, noutros casos, que é uma pena. Eu acho que poderia haver um dia em que todas as rádios dedicavam 5 minutos à música chamada inédita, não é? Que ainda ninguém ouviu, que ainda ninguém conseguiu comprar, e criar aí um espaço para valorizar o trabalho pessoal. Mas sim, mas depois isso também acresce outro trabalho, que é eles terem de procurar esses artistas, não é? Porque como você estava... Desaparecem. Lá está, eu envio press releases para as rádios. Exatamente. Só que eu não sei o que é que... Deve haver muita gente a fazer isso também, Pois. com certeza, acredito. As press releases são enviadas, agora não fazem nada com elas. Pronto, têm a sua forma de gerir o que passa no tempo. Ou então da serão tantas que não dá para, não é? Também poderá ser. Pode ser isso. Mas eu fico sempre muito feliz quando vou atuar a algum espaço e estão lá pessoas que não fazem ideia quem é Lara Blue. Eu lembro-me que no Segredos de Território, lá está, eu ia atuando e depois também saía do palco e ia conversando com as pessoas. E estava lá um senhor que ele estava a dizer, olha, estava a vir para aqui, estava a falar com um amigo de Braga e eu disse-lhe que vinha aqui ao Segredos de Território e ele disse, olha, vai estar lá a Lara Blue. E eu, a Lara Blue? Não é Lara Escoval? Porque lá em Mojães há uma menina que participou na RTP. Sei. Também conheço. E tens a certeza? Lara Blue? Sim, é Lara Blue. Ela atuou aqui em Braga, tu vais adorar. E eu atuei lá em Braga, na FNAC Sessions de Braga também. E ele estava-me a dizer, olha, realmente eu não te conhecia, mas adorei
e fiquei feliz por uma pessoa que assistiu em Braga ter gostado, sabia que eu ia estar lá em Vila de Punho, disse ao colega, olha, tens de ouvir porque vais gostar. O colega ouviu e gostou. Eu acho que isso também é muito bom quando não és conhecido, ninguém sabe nada acerca de ti e depois... E surge assim é uma lufada de ar fresco, não é? Sabe tão bem. Sim, exatamente. Portanto, isso também é coisa boa de não ser conhecido, é quando as pessoas te conhecem, onde é que isto estava? Eu lembro-me, a Billie Eilish, eu adorava antes dela se tornar uma grande artista. Star. Sim, e eu lembro-me que na altura eu pensava, fogo, mas ninguém conhece isto, eu tenho aqui um diamante nas minhas mãos que o mundo ainda não conseguiu ver, mas depois o mundo conseguiu ver realmente o diamante Claro, que ela leva era. o seu tempo, se calhar essas rádios que nós estamos a dizer que poderia ser de outra maneira, também contribuíram para isso, não é verdade? Claro. Apostaram na carta certa e aconteceu o que aconteceu. Viana, por si só, não é o melhor sítio para um artista ter lives de futuro, vamos cá ser sinceros e honestos. Como é que se gera isso? Assim, lá está, eu nunca olhei para a música como um trabalho, eu não, para mim a música... Mesmo assim. Como eu nunca tinha pensado em fazer concertos, eu nunca tinha sequer pensado nisso, mas realmente Viana não é Porto nem Lisboa para um artista musical. Aqui nós temos o Marginal, em que às vezes vêm cá artistas, temos o Viana Bate Forte, mas também geralmente são artistas conhecidos. Não vejo muitos eventos musicais. O neopop, que é uma coisa à parte, Certo, não é? certo. É outro tipo de música. Mas por acaso é engraçado mencionar isto, porque... eu fiz uma proposta de um evento para Viana, chamado Viana à Calma, em que a ideia é ser um dia dedicado não à saúde mental, mas ao convívio e a ideia é começarmos, por exemplo, no Parque da Cidade. Nós temos ali aquele parque ecológico urbano lindíssimo. Começamos lá com uma sessão de meditação, depois pode ser uma palestra de nutrição, como a alimentação também nos influencia as emoções e aprendermos um bocadinho mais. Depois um piquenique comunitário, onde toda a gente poderia conviver e realmente fazer do almoço um momento de partilha e calma, porque nós sabemos que nesta correria do dia-a-dia, às vezes Não há nós tempo almoçamos para nada, em é 15 verdade. minutos, portanto é para levar também a essa pausa. Depois do almoço poderíamos ter uma sessão com um psicólogo a falar de temas como a ansiedade, a depressão sazonal, que é tão pouco falada, mas que é uma realidade. E depois na parte da tarde o espaço dedicado à arte, telas para as pessoas poderem desenhar o que bem sentirem, jogos de tabuleiro para poderem conviver com amigos, ainda por cima nós temos aqui em Viana a Arte Matriz, e no final tínhamos então o concerto da Lara Blue, que era para ser um embrulhar daquele dia e encerrar tudo, como você sabe, com a mensagem, com as músicas, e ainda podíamos terminar depois com o sunset. Acho que era um evento tão necessário e que É requer interessante a ideia. tão pouca organização. Sim, sim. É tudo muito simples de se fazer. Nem há quase nada para fazer. Exatamente. É algo tão simples, mas que tinha um impacto tão grande. É porque isto é um evento para todas as pessoas, dos mais pequenos aos mais velhinhos. Todas as pessoas iriam beneficiar deste evento. E é isso que a Lara quer também trazer à comunidade. Eu tenho a música, eu posso dizer, olhem, estou disponível para participar em eventos que vocês acham que faça sentido, mas eu também quero propor eventos, porque acho que nós podemos contribuir para melhorar a sociedade. E eu propus este evento a Viana, vamos ver se vai avançar ou não. Já propôs há muito tempo? 2 semanas, 3, já tive resposta pelo menos, Então pronto. o que é bom. E a minha ideia é não ser só em Viana, é fazer Viana à Calma, Gaia à Calma, Sintra à Calma, vários municípios. Quase itinerantes, não é? Exato, porque eu acho que, lá está, claro que eu quero começar por Viana, que é a minha cidade, Claro, é justo. mas eu quero melhorar Portugal, o mundo, por assim dizer. Olha, parte de um princípio muito bom que é acreditar. Exato. Isso às vezes leva-nos a conseguir ultrapassar barreiras que até ali eram intransponíveis. Portanto, já é muito bom. Acredito que alguém vá pegar nessa ideia e apoiá-la, com certeza. E espero bem que sim.
Eu também. acho que sim, porque... E a partir daí criar a partir daí criar outras coisas que podem não ter nada a ver com isto, mas ser uma ideia para projetos futuros. Porque se aprende sempre, seja com quem for, sabe? Sem dúvida, lá está, eu tenho muitas ideias, a minha Então, cabeça é uma cabeça ótimo. pensadora, e há outras... Felizmente. Há outras ideias que eu também quero propor. Por exemplo, nós temos imensas juntas de freguesia e que durante o dia até estão bastante inativas. E nós temos uma população envelhecida. Eu vivi com os meus avós e eu fico a pensar, um dia quando envelhecer, vou estar reformada, vou estar sozinha, eu quero conviver com pessoas. Essas juntas de freguesia podiam ter horas do dia abertas para as pessoas irem lá jogar às cartas, fazerem tricô comunitário, enfim, incentivar o convívio dos mais idosos, porque Ainda há muita gente em casa. há muito isolamento social na fase mais sénior da vida, e nós podemos melhorar isso. E lá está, é o que você diz, eu acredito. E eu quando ponho uma coisa na cabeça... Isso é a pedra de toque para começar o edifício. Quando eu ponho uma coisa na cabeça é difícil de atirar. Pois, e se fechar uma porta, procura outra. É sempre bom. Quando a pessoa tem prazer naquilo que faz e sabe que pode dar aos outros qualquer coisa, não é? Porque nem toda a gente vai receber o mesmo da mesma forma. É sempre bom estar a pensar no melhor dos outros, em favorecer a vida deles. Não vejo em que é que se possa contrariar uma vontade dessas. Mas, ainda por cima, a baixo custo. Certo, é que lá está. Eu acho que às vezes faltam ideias. Eu acho que sim. E vontades, então, Também. nem queira saber. Vontades faltam mais. É uma pena, é. Mas é o que temos. Nós não mandamos no território, não é? Nós podemos abrir a nossa cabeça e mostrar realmente aquilo... Sim, dar a conhecer aquilo que pensamos. Não é proibido para já, Exato, não é? é como o meu pai diz, sonhar não paga imposto. Ora, exatamente. E às vezes de um sonho que parece irrealizável, se calhar bem analisado, vai-nos dar a resposta a tanta coisa e a mudar um pouco as nossas tardes, as noites, enfim. Porque cada vez estamos mais sozinhos, é um facto, do que falou, do isolamento. Cada vez estamos mais sozinhos, mais envelhecidos, menos gente nova, até porque a maior parte vai procurar ser feliz no outro lado, não é? Ainda Sim. por cima. Não é a falta de crianças que existe, é a falta de oportunidades em certos sítios. O que é pena, porque perdemos tantas possibilidades de fazermos coisas fantásticas, nem que sejam pequenos apontamentos. Veja como... Vou pegar nos Segredos do Território, que é um bom exemplo. Repare como o outro dia, apenas com chocolate, vinho do Porto, mas com um profissional extremamente credenciado, que sabia perfeitamente do que estava a falar, que também meteu ali o seu gosto pessoal, dos chocolates, do amargo, do doce, etc. Veja como cativou ali as pessoas durante quanto tempo. Depois, claro, houve outras coisas que ele não ia estar sempre a falar e a tomar conta do tempo, não é? Mas veja quanto tempo estivemos ali, cerca de 3 horas aproximadamente, ou mais, não sei se não passou, que as pessoas depois ainda ficaram lá mais tempo. E numa amena cavaqueira, depois de acabar, a Lara continuou a tocar e nós continuámos a conversar, encontraram-se pessoas que já não se via há tempo. Eu achei esse evento fabuloso, porque era uma junta de freguesia, não era um evento organizado por uma câmara que convidava as pessoas da terra a terem um momento de convívio, um momento de pausa. Por isso e de conhecimento, já viu o que ali se juntou. Sem dúvida. Eu não fazia ideia não. dos Segredos do Território quando fui convidada. Fiquei... Eu julguei que falava da temática, da junção e da diferença e aquilo tudo. Isso também não Para fazia mim foi ideia. uma novidade. Dos Segredos do Território, Os já Segredos do conheço. Território eu não sabia também da existência desse evento. E depois perceber o que iria lá acontecer, eu percebi, ok,
acho que isto se enquadra muito bem com a Lara Blue, porque é exatamente isto que a Lara Blue incentiva ao convívio, à conversa, porque lá, ok, vocês estavam a ter essa aprendizagem do chocolate com o vinho do Porto, mas havia momentos de pausa, que era quando vocês iam para baixo e nós estávamos lá a tocar e conversavam uns com os outros, depois tinham a sobremesa, tinham o cocktail. Eu acho que foi um evento extremamente bem organizado, que mais juntas de freguesia podiam tomar a iniciativa de fazer algo semelhante, agora com outros temas que não com chocolate. Outras coisas, não é? Não e é preciso estarmos a copiar ninguém em termos de produtos, não é? Claro. Mas há tanta gente que sabe falar sobre tantas coisas e do pouco que a gente possa apanhar aprende-se sempre, não é? E ali fizemos um bocadinho uma volta ao mundo do chocolate, do cacau, daquilo tudo e do vinho do Porto, que foi tão leve e tão elucidativo, no fundo. Foi interessante, gostei muito. Eles fazem coisas muito interessantes, é pena que não tenha visto os outros, e digo-lhe, quando puder participar, participe, porque têm trazido gente diferente para falar de coisas diferentes, os próprios jantares, entre aspas, com queijo e por aí fora, que são, à partida parece uma coisa muito pesada e tudo, não é? São coisas extremamente agradáveis para o palato. E acaba por haver o tal convívio com pessoas diferentes na mesa, etc. E mostram que estão atentos à comunidade, que veem o que de novo está a ser criado. Lá está. Foi o Presidente da Junta que veio falar comigo, olha, tenho acompanhado o teu trabalho, acho que faz sentido integrares aqui esta edição. Não fui eu que disse, olha, estou aqui, porque eu nem sabia dos segredos do território. Sim. Portanto, mostram que eles estão atentos ao que realmente está a ser feito nas freguesias, o que é extraordinário. Se nós queremos presidentes de junta e pessoas envolvidas, tem de ser assim, eles têm de estar realmente atentos ao que há, ao que de melhor se pode fazer e se pode oferecer. Exatamente. Parece-me que o Presidente da Junta é uma pessoa extremamente dinâmica e com uma visão, acho eu. Pelo menos é isso que ele transparece, que eu não conheço muito bem a pessoa, já cá esteve também. Mas ele tem um dinamismo próprio, que se vê que é uma pessoa que quer pôr tudo a mexer, tudo em movimento, não é? E isso é muito bom, porque a Junta tem um papel importantíssimo na vida das pessoas, das freguesias, e se não o aproveitamos devidamente, pronto, esfuma-se que o tempo faz, não é? Sem dúvida. É o nós, não sei lá o que é. É como aqui, a gente começa a conversar e quando dá por ela não pode dizer nem mais uma palavra. Portanto, é o caso. Lara, gostei muito de saber que é Blue e espero que a Elisa se sinta feliz com esta criação. Espero trazê-la aqui mais uma vez para me dizer a mim e a quem nos ouve que isto foi um sucesso e que vai ter de pensar em novos temas e novas formas de cantar e, enfim, olha, que seja feliz, é o que se pretende. Está bem? E muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Foi um gosto. Muito obrigada. E felicidades para a sua carreira, que ainda está no princípio, mas que já tem alguns valores que é preciso continuar. Está bem? Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por esta conversa que realmente passou a voar. É verdade, está a ver, parecia tanto tempo e afinal isto foi num ápice. É como a sua companhia, quando cá não está a gente nota logo. Portanto, já sabe, na próxima semana temas diferentes, igualmente interessantes, e a sua companhia, claro, é sempre requerida porque nós não passamos sem si, que senão isto não seria a mesma coisa. Fique bem. FM